Irmãos e irmãs, bom é estarmos na casa do Senhor e melhor ainda é fazermos tudo que agrade aos senhores. E é sobre este tema, começado no domingo passado, que vamos continuar a refletir naquilo que a Escritura nos apresenta, o que é que agrada aos senhores. E a semana passada eu disse que nenhum de nós consegue agradar a toda a gente, porque se procurarmos fazê-lo, estamos a ser hipócritas e não termos qualquer orientação, porque ninguém consegue agradar a todos. Nem o Senhor Jesus conseguiu agradar a todos. Mas, sobretudo, o Senhor Jesus agradou a quem? Ao Pai. Agradou aos senhores. E o Senhor Jesus é exatamente o nosso modelo. Semana passada nós consideramos vários textos bíblicos e particularmente aquilo que foi logo a primeira disputa entre dois irmãos, Caim e Abel. Um que agradou aos senhores, o outro que não agradou. E como isso veio a resultar no primeiro fratricídio, primeira morte, e como foi de facto tão trágico no seio daquela família e que depois se foi tornando prática comum na sociedade. Voltamos hoje a considerar o texto bíblico inicial que consideramos a semana passada, em João capítulo 8, versículos 28 e 29. E são palavras do próprio Senhor Jesus. E Ele é o modelo, é o expoente máximo de alguém que fez e falou tudo para agradar aos senhores. Verso 28, João capítulo 8, verso 28. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai mencionou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. E o evangelista João remata aqui dizendo que, tendo ele falado estas coisas, muitos creram nele. E muitos mais iriam crer nele. E muitos mais acabariam por duvidar e descrer dele. Porque, de facto, aquilo que Jesus falava tantas vezes parecia tão obtuso, tão distante, tão irreal, tão desumano até. De facto, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto aqui, eu gostaria de focar a vossa atenção nesta última parte do versículo 29, quando diz: porque faço sempre o que é do seu agrado. E há três coisas que nós gostaríamos de analisar, de olhar e de guardar para nós, de aplicar a nós nestes dois versículos que acabámos de ler, o 28 e o 29. Mas, de certo modo, Jesus dá a razão aqui, porque faço sempre o que é do seu agrado. Este porque é a sua razão, é o seu motivo, é aquilo que de facto estava permanentemente a levar Jesus numa determinada direção e não noutra, com um determinado propósito e não outro. Jesus foi muito objetivo naquilo que estava a fazer. Faço sempre o que é do seu agrado. E tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aquilo que Jesus dizia, estava tão simplesmente condicionado exatamente a quê? A agradar ao Pai. A fazer aquilo que era do seu agrado. Não uma vez, não outra, não hoje e depois amanhã não, mas sempre, sempre do seu agrado. Meus irmãos, fica notório neste texto aqui e em vários outros que Jesus veio a este mundo com uma missão. Jesus não veio por acaso. Não como alguns que, quando analisam a personagem de Jesus, mesmo em termos teológicos e até humanos, consideram que de facto Jesus foi um bom mestre, um bom homem, um homem que se apegou muito a Deus, mas que não era Deus, um homem que em determinado momento, como que Deus usou, como que Deus pegou, como que Deus lhe deu alguma orientação, alguma força e fez dele naturalmente um mestre especial. Mas não, Jesus era muito mais do que isso.
Jesus era o próprio Filho de Deus. E o Filho de Deus que veio a este mundo com uma missão bem específica. E essa missão, meus irmãos, está claramente plasmada em alguns textos bíblicos que nós vamos ler. O primeiro que eu gostaria de partilhar convosco, e sempre voltaremos aqui, a João capítulo 8, mas está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. São versículos que nós podemos usar na evangelização, no nosso testemunho, quando nós falamos aos outros. Quando falamos aos outros acerca de quem? De Jesus. E Paulo escreveu nesta carta a Timóteo acerca de Jesus isto: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus, mas também há um só mediador. Quer isto dizer que este Deus não consegue de modo algum aceitar outra mediação, não consegue de modo nenhum aceitar que os nossos pecados, que os nossos problemas, que as nossas lutas sejam levadas por outrem que não seja este mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E é interessante porque Paulo acrescenta como que caracterizando este que é mediador. É Cristo Jesus, homem. Cristo o ungido, Cristo o Messias, Cristo aquele que foi escolhido com uma missão especial, escolhido por Deus para uma missão especial. É o Cristo, é o Messias, aquele que havia de vir, aquele que estava anunciado, aquele de quem os profetas haviam falado, aquele que Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo. É o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Mas é Jesus também. E Jesus que significa o quê? Salvadores. Porque ele veio para salvar dos nossos pecados. Então é o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado especial de Deus, mas é sobretudo o quê? O Salvador. Mas ao mesmo tempo, o que é que aí diz mais Paulo? Homem. De facto, Jesus está aqui apresentado na sua humanidade. E se nós juntarmos estas três palavras, Cristo, Jesus, homem, então vemos esta plenitude da personalidade de Jesus. O Deus que se fez homem, aquele que era Deus, mas também homem. Como nós costumamos dizer teologicamente, 100% Deus, 100% homem. Ou seja, aquilo que as pessoas viram não era uma aparência de homem, era o próprio homem. Encarnado, sentindo o mesmo que nós sentimos, sentindo as nossas paixões, as nossas lutas, as tentações, sendo como nós, exceto ao pecar. 100% homem, mas também 100% Deus. 100% Deus, de tal modo que ele já estava com o Pai antes de ter vindo, mas esvaziou-se a si mesmo dessa divindade, ou desses aspectos da divindade, para poder então estar conosco. Mas ele foi o ser perfeito que Deus escolheu. 100% homem, 100% Deus, ele fez a ponte, fez a ligação. Os irmãos certamente que têm em mente algumas imagens quando nós falamos de evangelização, quando falamos daquilo que é a condição do homem sem Deus. O homem está de um lado, Deus está do outro, e entre eles há um abismo e não há nada que consiga ligar-se de um lado ao outro. E o homem bem tentou, através das boas obras, através da filosofia, através de uma certa espiritualidade, chegar ao outro lado. Mas nada consegue fazer a ponte. A ponte de um lado para o outro é tão simplesmente Jesus. A cruz de Cristo permite que ela fique apoiada de um lado e do outro e faça com que o homem possa ligar-se a Deus. Por isso mesmo Paulo diz aqui que Jesus é o mediador, o único mediador, não há outro entre Deus e os homens. E vejam, ele tornou-se o mediador, o único mediador, como? Dando-se a si mesmo por nós. É isso que está lá no verso 6, o qual se deu a si mesmo em resgate de
todos. Resgate de todos. Ou seja, todos podem ser beneficiários deste resgate. Mas nem todos, infelizmente, são resgatados. Porquê? Jesus fez a sua obra. Ele cumpriu a sua missão. Mas compete ao ser humano aceitar-se. E enquanto não aceitares, o homem está separado de Deus. O homem está de um lado, Deus do outro. E aquele que se entregou uma vez e que é suficiente para resgate, é rejeitado. E enquanto o fores, jamais haverá reconciliação com Deus. Enquanto nós rejeitamos Deus, jamais agradamos ao Senhor. Mas Cristo veio, e veio exatamente com esta missão de ser o mediador entre Deus e os homens, como dando a sua vida em resgate por todos. Um texto que eu gostaria também de considerar convosco, aliás vários, mas agora peço que abram em 2 Coríntios capítulo 5. E há vários versículos aí que vão ser objeto da nossa análise, começando no verso 17. Ele não vai aparecer ali, possivelmente, porque eu não dei essa indicação, mas poderemos ler aí, do 17 até ao 20. E já ali está. Nós temos uma... aqui, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa teimosia, por causa daquilo que nós às vezes queremos fazer de um jeito e não é assim, não é isso que agrada, não é isso que faz parte do plano de Deus, não é isso que está lá. Mas ainda assim Deus nos ama. E Deus tanto se preocupou connosco que nos enviou o único mediador para poder chegar até nós e de tal modo que por ele nós podemos chegar a Deus. E é isso, de certo modo, que está aqui. Mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Reconciliados com Cristo. Significa o quê? Que aquilo que nos dividia, aquilo que nos separava já não está lá mais. Aquilo que era um obstáculo para nós podermos chegar a Deus foi retirado, foi removido. Nós estávamos em guerra espiritual com Deus. Através de Cristo já não estamos mais. Ou melhor, já não precisamos de estar mais. E se ainda estamos, então só temos uma solução. É reconhecer isso e apropriar-nos da bondade, da graça e da misericórdia de Deus e voltarmos para Ele, porque Deus deseja reconciliar-se connosco, Deus deseja estar bem connosco. No fim de contas, nós somos o quê? Criação de Deus. Nem todos somos filhos de Deus. E quando eu digo somos, estou a falar da humanidade em geral. Eu creio e espero que todos os que estão aqui
sejamos filhos de Deus. Porquê? Porque decidimos vir aqui à igreja? Não. Porque aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, por Cristo, nós somos reconciliados. Por Cristo, nós chegamos a Ele. Por Cristo, nós temos paz com Deus. Por Cristo, nós acabamos por ter esse perdão, essa reconciliação. Ele diz, nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E depois, e eu já volto aqui a este versículo mais logo, no verso 19 diz, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando. E vejam esta parte aqui, como Paulo é tão explícito, não imputando aos homens as suas transgressões, isto é, não descarregando, não deixando esse peso sobre nós das nossas transgressões. Quem está em Cristo está leve. Quem está em Cristo não carrega mais o seu pecado. Quem está em Cristo não tem mais medo. Por quê? Porque Deus já não aparece mais como juiz condenatório, mas sim como advogado, como libertador, como alguém que eu gosto mais. É nosso Pai. E quando nós temos essa figura do Pai, de um Pai amoroso, de um Pai que dá tudo aquilo que o seu filho ou sua filha precisa, então nós não temos medo do Pai, pois não. Nós alegramos com o Pai, nós alegramos com aquilo que sabemos que da parte dele vem. Não significa que nós fiquemos sempre de mão estendida, mas o que sabemos é o quê? Que ele provê as nossas necessidades. Aquilo que nós realmente precisamos, aquilo que não está ao nosso alcance, podemos ter a certeza de que ele faz chegar até nós. Então, esta ideia de que ele não imputa aos homens as suas transgressões, em que nos liberta desse peso, dessa carga, em que nós não somos mais filhos bastardos ou filhos abandonados, em que nós não estamos mais condenados, mas estamos libertos. Estamos justificados pela graça de Deus. Meus irmãos, como isso nos traz uma grande alegria e uma grande paz também. A missão de Jesus estava bem definida. Nestes textos que falei e naquilo que os irmãos conhecem, a missão de Jesus foi, ele veio para quê? Para reconciliar o mundo com Deus. E importa aqui, porque Jesus fez tudo para agradar a quem? Ao Pai. E nós? Não tomamos o exemplo de Jesus? Não queremos nós agradar a Deus também? Se a missão de Jesus foi aquela, qual é a nossa missão? Os irmãos têm perguntado isso? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão principal? Vir ao culto cada domingo? É importante, mas essa não é a sua missão. Qual é a sua missão? Está neste mesmo texto. E se nós lermos este texto de novo, naquilo que agora podemos focar para nós, vamos descobrir claramente qual é a nossa missão. Vamos ler de novo, a partir do verso 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e agora notem, para nós, e nos confiou o quê? O ministério da reconciliação. Tem aí uma parte já da missão. E depois do verso 19 diz, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e agora para nós. E nos encarregou de quê? Da palavra da reconciliação. E verso 20, de sorte que somos embaixadoras por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E o tema continua a ser aqui forte, o tema da reconciliação. E de facto, meus irmãos, nós recebemos
Foi-nos confiado, e essa palavra tem um peso tremendo. Não apenas recebemos assim, toma lá, é de grande valor, nós não podemos desperdiçar. Então foi-nos confiado o quê? O ministério da reconciliação. Isto significa o quê? Que nós somos, como Paulo diz aí, então embaixadores por Cristo, nós somos reconciliadores. E reconciliadores de quem com quem? Reconciliadores dos nossos amigos, dos nossos familiares. Com quem? Com Cristo, com Deus. Esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação, em que aquilo que nós sabemos é tão simplesmente isto: aquele que está sem Cristo está em guerra com Deus. Nós somos embaixadores da paz, embaixadores de um Deus que é paz, que traz a paz aos corações. Porquê? Ou como é que Ele faz isso? Quando Ele retira de nós o peso do nosso pecado e a condenação que isso trazia. Por isso Paulo escreve tão bem naquela carta aos Romanos que o nosso irmão Romualdo está a ensinar aqui na Escola Dominical, que não há mais condenação sobre nós, nós estamos justificados. Essa condenação foi retirada. Mas nós somos embaixadores, nós somos agentes dessa reconciliação. Essa é a nossa missão principal, meus irmãos. E eu pergunto, como é que o irmão ou a irmã está a cumprir essa missão? Como é que eu estou a cumprir essa missão? Será que a forma como eu estou a cumprir e as vezes que eu estou empenhado, envolvido nesse cumprimento, agrada a Deus? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo, tem a ver exatamente com este cumprimento desta missão? É isso que agrada a Deus? Estamos nós a agradar a Deus? Estou eu a agradar a Deus? Estou eu a cumprir a minha missão? Qual é a minha missão, meus irmãos? Qual é a sua missão? Diga lá. Deus confiou-lhe a si e a mim o quê? O ministério da reconciliação. E por esse ministério da reconciliação nós somos o quê? Embaixadores. O apóstolo Paulo não usa uma palavra qualquer. Embaixadores. Desde todos os tempos da antiguidade aos de hoje, ser embaixadores significava o quê? Era um cargo de prestígio. O embaixador representa o quê? O rei ou o imperador, o governo de outro país. Nós somos embaixadores de quem? De Deus. Somos embaixadores de Cristo. Nós estamos a representar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que o estamos a fazer? Isto significa, meus irmãos, que há aqui um apelo fortíssimo ao nosso testemunho. Há aqui um apelo fortíssimo àquilo que nós devemos fazer. Vamos passar ao ponto seguinte. E voltando, nesse caso, a João, capítulo 8. E em João, capítulo 8, conforme nós lemos, há um detalhe aí interessante antes do final. E o detalhe é este. Vamos ler João capítulo 8, verso 28 e 29 de novo. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E agora notem, e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só. Aquele que me enviou para esta missão não se distanciou de mim, está comigo. E, meus irmãos, isto significava o quê? Conforto para Jesus. Significava confiança, significava segurança. Jesus veio deixando em parte aquilo que eram alguns dos seus atributos ou características divinas, esvaziando-se de si mesmo, desse poder, dessa capacidade, tomou a forma de homem, com toda a humildade, aguentou tudo aquilo que os homens lhe fizeram. Porquê? Porque Deus estava com ele.
Deus estava com ele. E Deus, de facto, estava em Cristo, como, aliás, nós lemos naquele versículo há pouco, em 2 Coríntios. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo em cada momento, em cada tempo. Eu vou apenas mencionar 3 ou 4 destes. Lembram-se do batismo? Tem aí uma passagem que não vamos ler, mas em Mateus 4,12 diz o quê? Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E no batismo de Jesus, que ele não precisava de fazer, mas porque é que ele fez? Para, por um lado, autenticar o batismo que João vinha fazendo, por outro lado, dar o exemplo e encorajar outros a fazer como nós. Mas no batismo de Jesus, aparece ali uma pomba, simbolizando ou de algum modo traduzindo a presença de quem? Do Espírito Santo. Mas aparece a voz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O Pai estava ali. Jesus está prestes a iniciar o seu ministério público e o Pai está lá. Jesus está pronto para dar os primeiros passos no cumprimento da sua missão da reconciliação do mundo e o Pai está lá com ele. O Pai sempre esteve com o Filho, sempre até um determinado ponto. Nós vemos depois no ensino que Jesus faz aos seus discípulos e vamos ver esta passagem aqui em João capítulo 14, versículo 10 e 11. Um texto que é naturalmente conhecido de todos nós, em que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Depois diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Filipe pergunta: o que é isso? Mostra-nos o Pai. E Jesus fala então sobre a sua ligação com o Pai. E no verso 10 e 11 deste capítulo 14 de João, ele diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa de quê? Das mesmas obras. Todo aquele tempo que Jesus passou a ensinar os seus discípulos, em privado ou em público, somente com alguns ou juntamente com multidões, Jesus estava cumprindo a sua missão. Jesus estava sempre em sintonia com o Pai. Aquilo que ele dizia era aquilo que ele tinha recebido do Pai. E o Pai estava nele e por isso mesmo Jesus falava o quê? Aquilo que tinha ouvido da parte do Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. E meus irmãos, este podemos dizer foi o grande segredo revelado aí do sucesso de Jesus. O Pai estava com ele e ele estava com o Pai. Os dois eram um, como ele diz. Eu e o Pai somos um. Nada daquilo que eu faço, nada daquilo que eu digo vem de mim mesmo. Ou seja, Jesus não inventou nada. Jesus não trouxe uma religião própria dele. Ele trouxe o quê? As palavras do Pai. Aquilo que ele falou foi aquilo que o Pai lhe disse para falar. E do mesmo modo, meus irmãos, do mesmo modo, já lá iremos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, deve ser aquilo que o Pai, ou que Jesus nos ensinou. Um outro momento em que nós vemos Jesus muito ligado ao Pai, está um pouquinho mais adiante em tempos de sofrimento, de angústia da parte de Jesus. Em João, capítulo 16. João, capítulo 16, é quando Jesus está, de facto, já no final e a dizer aos seus discípulos que em breve ele iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador. E no verso 32 deste capítulo 16, Jesus deixa claro isto. Eis que vem a hora, e já é chegada a hora, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. Porquê? Porque o Pai está comigo. Vós me deixareis só,
mas eu nunca estive só. Não estou só, não estarei só. Porquê? Porque o Pai está comigo. E esta confiança, esta era uma garantia para que Jesus pudesse continuar e enfrentar aquilo que viria aí, de tribulação, de espezinhado, de tortura, de angústia, de grande sofrimento. Jesus não estava sozinho. Mas houve um momento em que Jesus ficou só. Um momento em que Jesus ficou só. Os irmãos querem ver? Só para lembrar, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, verso 42. Jesus já está na cruz. Jesus sangrava, estava exaurido. Jesus já tinha tido algumas palavras, nomeadamente para um daqueles que estava crucificado com ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando tudo está a entrar naquele clímax, naquele momento final, então Jesus tem uma das últimas palavras que revela exatamente o abandono do Pai. Mateus capítulo 27, verso 42 diz assim: Opa! Esperem lá que eu troquei a anotação. E a anotação é simples, é aquela que os irmãos conhecem com certeza. Deus meu, porque me abandonaste. É isso. 46, obrigado. É bom os irmãos terem Bíblia assim também, não é? 46 é um pouquinho mais adiante. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, porque me desamparaste. E nós perguntamos, porquê é que o Pai desamparou Jesus? Porquê? O seu pecado, o meu pecado, caiu sobre ele. E meus irmãos, onde há pecado, não há a santidade de Deus. Onde está o pecado, Deus não pode estar. Volto a dizer, o seu pecado e o meu, naquela altura, caíram sobre Jesus. E por isso mesmo, Jesus, carregando todo esse pecado, não estava mais em santidade. Não porque ele tivesse cometido pecado, mas porque ele carregou o nosso pecado. Cumpriu a sua missão até ao fim. E qual foi a sua missão? Reconciliar-nos com o mundo, com o Pai. E como é que ele nos reconciliou com o Pai? Levando o nosso pecado. Ou seja, cumprindo e suportando aquilo que estava sobre nós. Nesta altura, e apenas nesta altura, o Pai já não estava com ele. Mas até aí sempre esteve. Bom, se o Pai sempre esteve com Jesus até este momento, e conosco? Conosco, quem é que está para cumprirmos a nossa missão? E os irmãos têm notado que eu sempre faço esta comparação. Jesus é o nosso modelo, Ele fez, Ele deu-se e nós. A nossa missão qual é? Sermos embaixadores. De quem? De Cristo. Somos agentes da reconciliação. Foi-nos confiado o Ministério da Reconciliação. Quem é que está conosco? Lembram-se daquilo que Jesus disse? Em Mateus capítulo 28, verso 20, lá no final da grande comissão, o que é que ele diz? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Há sempre um até. E até, neste caso, significa o quê? Que a missão é cumprida, que a missão chegou ao fim. Na consumação dos séculos quer dizer que é quando Deus tiver determinado que este mundo acaba, que a última oportunidade aconteceu e que Jesus volta. E volta para quê? Para resgatar a sua igreja e julgar o mundo. Até lá, nós temos esta missão. E até lá, o Senhor está connosco. O próprio Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Isso significa o quê, meus irmãos? Estarei convosco no vosso testemunho. Quando vocês são agentes da reconciliação, falando de Cristo aos outros, daquilo que é a graça maravilhosa de Deus, eu estou convosco, eu assisto-vos. Mas estou convosco também nas vossas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Termina aí? Não. O que é que ele diz? Eu estou convosco. É a presença de Deus, a presença de Jesus. Ele está connosco nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, no exercício do nosso ministério que nos foi confiado. Meus irmãos, o último ponto. E o último ponto leva-nos de novo àquele texto de João que eu quero explorar até ao fim. E João capítulo 8, há ali um detalhe que não pode passar despercebido. João capítulo 8, verso 28 diz lá o quê? Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que não faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Meus irmãos, eu este ponto chamei de confirmação. Confirmação de quê? De que aquilo que foi a obra, o ministério de Jesus agradou a Deus. E tem aí a confirmação diante de todos. Não que Deus precise, mas que a humanidade precisa, nós precisamos. E qual é essa confirmação, meus irmãos? O que é que diz o texto bíblico aí? Quando ele for levantado. Quer isto dizer o quê? Quer dizer quando Jesus for ressuscitado. Ou seja, Jesus sabia perfeitamente que iria até ao fim, até à cruz, iria morrer, ficaria na sepultura 3 dias, mas ao 3º dia ressuscitaria. E quando ele ressuscitasse, quando a sepultura estivesse vazia, quando ele aparecesse a uns e a outros em testemunho, então seria a confirmação de quê? De várias coisas. Primeira, do poder de Deus sobre a morte. E isso está-nos assegurado também. Segunda, seria o quê? A confirmação de que aquilo que Jesus tinha dito era verdade. Estava a cumprir-se. Aquilo que ele tinha falado e que fazia parte da sua missão estava a cumprir-se. Ele era, efetivamente, quem dizia que era. Então, quando ele for levantado de entre os mortos, a missão está confirmada. Já tinha sido completada, já tinha sido concluída lá mais atrás. Quando? Na sua crucificação, na sua morte. Mas agora estava confirmado. Ou seja, Jesus não veio apenas para morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus veio também para quê? Para vencer a morte. Jesus veio também para nos dar esta confiança e esta alegria, esta certeza, esta esperança tremenda de que nós podemos morrer, mas não ficaremos na sepultura. E esta é a mensagem que nós temos para anunciar. Esta é a nossa missão. Meus irmãos, dizer aos nossos amigos, dizer aos nossos familiares, dizer às pessoas que nós amamos ou que mal conhecemos, que um dia eles vão morrer, que Jesus morreu, eles dirão, e então daí? Acontece com todos? Qual é a novidade que isso tem? Isso não são boas novas, pois não? Não, não são. A boa nova qual é? Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Nós não podemos ficar com o Evangelho só naquela parte de que Jesus morreu e que nos reconciliou com o Pai. Ele reconciliou-nos com o Pai para quê? Para uma vida eterna com Ele.
É tão bom, mas meus irmãos, é tão bom. Cada um certamente tem essa experiência. Estarmos aqui e sentimos que o peso do nosso pecado já foi retirado, já não está mais lá. Que nós estamos em comunhão com o Pai, que temos paz com Deus. Mas, meus irmãos, é muito mais confortável ainda, muito mais inspirador, muito mais rico, muito mais abençoador saber que eu posso morrer, mas aquilo não é o fim. A minha reconciliação com o Pai é eterna. Não fica apenas aqui momentaneamente durante este tempo. Isso é passageiro. Tudo o que nós temos aqui é passageiro, meus irmãos. A grandeza e a riqueza daquilo que Jesus fez foi garantir-nos que essa comunhão, essa reconciliação com o Pai é ad eterno. Ah, que bênção maravilhosa, meus irmãos. Nós estamos aqui, participamos, mas temos esta esperança tremenda. Tudo isto é passageiro. Tudo isto fica por aqui. Mas a nossa reconciliação com o Pai está garantida por toda a eternidade. Não por nós, mas pelos méritos de Jesus. Mas por nós, outros também alcançarão isso. Vejam-nos que privilégio Deus colocou nas nossas mãos. Como diz lá o apóstolo Paulo, ele confiou-nos o ministério da reconciliação. E a minha pergunta, enquanto nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor, é esta. Hoje, quem é que está a pesar no seu coração, que ainda não está reconciliado com Deus e que você deseja muito que tenha essa reconciliação? Você cumpre a sua missão como? Sendo agente da reconciliação. Cristo já fez a parte dele, mas ele confiou-nos agora, aqui e agora, esse ministério. A quem é que você hoje vai falar de Jesus? Esta semana, quem é que você vai colocar no seu coração, nas suas orações, na sua súplica ao Senhor, para que seja reconciliado com Deus? Quem? No final desta semana, faça o ponto de situação e olhe para trás. Até domingo à tarde. E veja, eu na terça falei de Jesus àquela pessoa. Na quinta tive a oportunidade, mas fiquei calado. Na sexta tive uma outra oportunidade. E, meus irmãos, as nossas semanas são assim. Cada semana o Senhor nos dá a oportunidade de quê? De sermos agentes da reconciliação. E quando somos, posso dizer-vos, isso agrada a quem? Agrada aos senhores. Você esta semana vai agradar aos senhores. Porquê? Porque você vai ser agente da reconciliação, cumprindo o seu ministério.